Bom dia, turminhas dos primeiros anos, tudo certo com vocês? Bom, antes de começar a aula, eu tenho alguns recados para dar. Ontem foi o último dia da entrega do instrumento avaliativo 1 lá na escola. Eu quero parabenizar as crianças que se esforçaram para fazer dentro do prazo e as famílias que levaram o instrumento avaliativo na escola até o dia de ontem. Hoje e amanhã, tanto a professora Mariana quanto a professora Fabiola estarão fazendo as correções e dando as notas mediante as correções. Combinado? Bom, outro aviso que eu tenho para dar para vocês é que nesta semana nós vamos concluir todas as atividades da nossa apostila e do nosso livro de atividades. Então, se você tem algo atrasado ainda para fazer, você terá a quinta, que é feriado, a sexta, o sábado e o domingo para colocar essas atividades em dia, pois na próxima semana as professoras vão recolher essas apostilas para que nós possamos corrigir. Então, pessoal, fiquem bastante atentos. Procurem seguir todas as aulas que as professoras têm mandado diariamente, para que nós possamos concluir essa etapa juntos. Em breve, as nossas férias estarão aí e nós vamos ter tempo suficiente para descansar, recarregar as baterias, recarregar a nossa pilha, para que em agosto nós retomemos nossas atividades. Combinado? Bom, dados esses recados, eu quero que vocês abram aí o livro de língua portuguesa de vocês, lá na página 35. Bom, hoje a professora Mariana vai falar sobre dois conteúdos diferentes. Um conteúdo que nós vamos tratar sobre títulos e subtítulos. O que será que é isso? Bom, eu explico para você já já. E o outro conteúdo que nós vamos falar sobre um ponto, o ponto de interrogação, que nós usamos normalmente para fazer perguntas. Bom, esses dois conteúdos serão os últimos conteúdos da nossa apostila de língua portuguesa. E para isso eu preciso que você fique bem atento e preste bastante atenção em todos os exercícios que a professora vai explicar. Combinado? E quando nós nos encontrarmos pelo WhatsApp, pela webcam, vocês vão ter a oportunidade de tirar dúvidas caso tenham ou de conversar um pouco mais sobre o conteúdo, certo? Então vamos lá. Peguem a sua apostila e abram aí na página 35. Eu vou abrir a minha. Só um minutinho que eu já volto. Bom, crianças, vamos lá. Eu já estou com a minha apostila aberta na página 35 e essa página ela vai tratar daquele texto, daquela instrução do brinquedo que está lá na página 31 e 32 do carro eólico, do carro movido ao vento. Quem conseguiu fazer este carro? Pois eu recebi algumas fotos das crianças do primeiro ano A que desenvolveram essa atividade. E eu fiquei muito feliz e satisfeita porque eu percebi que essas crianças entenderam como que acontece um texto instrutivo. Bom, sobre este modelo de texto, nós vamos responder as questões a seguir, falando sobre título e subtítulo. Vamos lá, a professora vai fazer a leitura deste quadro aqui e eu quero que vocês acompanhem comigo, combinado? Vamos juntos então. O título indica o assunto a ser tratado no texto. Bom, toda vez que eu perguntar ou a professora Fabiola qual é o título de uma determinada história, é porque nós queremos saber qual é o assunto que vai ser tratado naquela história. Normalmente, o título aparece sempre de forma mais aparente, em destaque do que as outras palavras de um texto. Então, voltemos lá ao nosso texto, na página 31 e 32. Olha lá, vejam aqui, neste texto aqui, aonde eu vou encontrar o título dele?
Ah, parabéns para as crianças que observaram que o título desse texto está aqui: Carro eólico. Bom, no título eu consigo entender qual é o assunto principal do meu texto? Sim, eu consigo saber com esse título que o meu texto vai tratar de um carro que é movido à energia do vento, um carro eólico. Então vamos voltar lá na página 35 e tentar executar essas atividades. Qual é o título do texto? Que texto, professora? Bom, esse texto que nós conversamos agora há pouco. O texto que está lá na página 31 e 32, que dá a instrução da montagem do carro eólico. Qual é o título desse texto? Você vai olhar lá e vai escrevê-lo aqui, combinado? Bom, além de título, nós vamos conversar sobre subtítulos. O que é um subtítulo? É um título complementar, usado para indicar o assunto de uma parte do texto. Bom, como assim, pessoal? Vamos voltar lá na página 31. Olhem só, aqui na página 31, eu tenho o título do meu texto, que é Carro eólico. E eu tenho outros subtítulos que indicam partes separadas do texto. Bom, o título é esse. Olhem aqui o subtítulo. De quais materiais você precisa para construí-lo? Bom, nessa parte do texto, esse subtítulo indica que eu vou tratar só dos materiais para a confecção deste carrinho. Vamos seguir para ver se nós temos outros subtítulos. Ah, sim! Eu tenho aqui um outro subtítulo. Como você pode construí-lo? Nesta sessão, nós vamos tratar do assunto da construção do brinquedo. Nessa parte, nós não vamos falar mais dos materiais que nós precisamos, como nós falamos anteriormente. Será que nós temos outro subtítulo? Não, não temos. Então, neste texto, nós temos apenas dois subtítulos, duas partes separadas, dois assuntos diferentes dentro do mesmo texto. Quando nós voltamos lá na página 35, nas atividades que nós precisamos desenvolver, tem o exercício número 13, que diz assim: além dele quem? Do título. Além do título, o texto apresenta dois subtítulos. Observe-os. Olhem aqui aqueles subtítulos que a professora falou. De quais materiais você necessita para construí-lo e como você pode construí-lo. Ligue os subtítulos ao que eles indicam. Bom, prestem atenção. De quais materiais você necessita para construí-lo indica o passo a passo da montagem do brinquedo ou os materiais que eu preciso? Então você vai ligar aí na resposta correta. Quando eu falo dos materiais que eu preciso para construí-lo, eu estou falando dos materiais. Então a resposta correta é aqui. Liguem esse quadradinho até o quadradinho dos materiais. Próxima pergunta. Como você pode construí-lo? Ah, quando eu falo sobre como eu posso construí-lo, eu estou falando do passo a passo do meu brinquedo, da construção do meu brinquedo. Então, eu vou ligar este quadrado a este quadrado aqui. Combinado? Bom, vamos avançar. O número 14, ele pergunta para vocês que outro título você poderia dar a esse texto. O título do nosso texto é Carro Eólico. Qual poderia ser o outro título? Ah, vocês deverão pensar aí e eu quero ver títulos muito criativos, combinado? Número 15. Quais subtítulos poderiam substituir os originais? Ah, eu tenho dois subtítulos aqui e eu preciso saber quais são possíveis outros dois subtítulos para que eu possa fazer essa substituição. Então, vocês deverão criar dois subtítulos aqui, baseados nos que já estão escritos.
Então, de quais materiais você precisa para construí-los? Você vai repensar esse título e escrever de uma outra forma. E olha o próximo. Como você pode construí-lo? Você vai escrever aqui um novo subtítulo. Combinado, pessoal? Bom, eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem e agora eu volto explicando os exercícios da próxima página. Viram aí nossa animação? Bom, eu já dei uma dica sobre o que nós vamos falar neste momento. Nós falaremos sobre o ponto de interrogação. Sobre esse ponto, nós falamos lá no primeiro bimestre, na disciplina de filosofia, quando a professora Mariana e a professora Fabíola ensinaram que os filósofos faziam muitas perguntas. E todas as vezes que nós fazemos uma pergunta, este pontinho aparece. Bom, vamos ver de que forma ele aparece nesses exercícios que nós temos que fazer. Número 1. Releia os subtítulos do texto. De quais materiais você necessita para construí-lo? E como você pode construí-lo? Vocês deverão contornar o sinal de pontuação presente em cada subtítulo. Encubra-o com o dedo indicador e ouça a leitura feita pelo professor. Prestem atenção. A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o lápis de escrever e contornar, passar em volta do ponto de interrogação que tem em cada frase. Então, peguem o lápis de vocês e contornem aí os 2 pontos de interrogação que nós temos. Pronto? Contornaram? Muito bem. Agora, você com o seu dedo indicador deverá tampar este sinal de pontuação e escutar a leitura que a professora irá fazer. Vamos lá? De quais materiais você necessita para construí-lo? Como você pode fazer para construí-lo? Viram? Bom, agora eu vou retirar o meu dedinho e vou ler novamente com um ponto de interrogação. De quais materiais você necessita para construí-lo? Como você pode construí-lo? Perceberam que a entonação que a professora falou cada frase foi diferente? Quando eu falei que enquanto vocês tamparam o ponto e a professora leu a frase, a entonação foi uma. Quando nós tiramos o dedinho do ponto e lemos novamente, a entonação foi outra. Por quê? Porque a entonação deve ser diferente por conta do ponto de interrogação. O uso do ponto de interrogação indica uma pergunta. Não conseguimos fazer perguntas primeiros anos se nós não usarmos a entonação correta. Por exemplo, quando eu quero saber o que vocês comeram hoje, eu não posso perguntar assim: o que vocês comeram hoje? Eu fiz uma pergunta? Não, mas se eu perguntar: o que vocês comeram hoje? Foi uma pergunta? Sim, foi uma pergunta. Perceberam que há uma entonação diferente? Então, olha a pergunta. A entonação aplicada, se comparada à leitura feita anteriormente, foi igual ou diferente? Quando eu leio com ponto de interrogação, eu preciso ter uma entonação diferente. Então, é onde vocês vão marcar o X. Combinado?
Vamos avançar então para o exercício número 2, da página 36. Que outra pergunta substitui o subtítulo? Como você pode construí-lo? É um subtítulo, uma pergunta, pois tem um ponto de interrogação. Qual é a outra pergunta que pode substituir esta pergunta? Como você pode produzir o seu brinquedo? Ou como você pode usar o seu brinquedo? Qual dessas duas perguntas mais se assemelham a essa aqui? Como você pode construí-lo? Vocês deverão ver em casa, pedir auxílio do papai, da mamãe ou de quem quer que esteja com vocês e responderem essa pergunta. Combinado? A professora Mariana e a professora Fabíola vão querer saber qual foi a resposta de cada um de vocês. Bom, na nossa apostila de português, o que nós vamos fazer hoje é isso. Pessoal, nós não iremos executar a página 37 e a página 38. Nós vamos finalizar a nossa apostila de português na página 36. Combinado? Bom, agorinha eu volto para nós conversarmos um pouco mais sobre o ponto de interrogação, sobre o título e o subtítulo lá no nosso livro de atividades. Bom, crianças, eu voltei então para fazer a explicação dos exercícios de fixação do conteúdo de título e de subtítulo e do conteúdo de ponto de interrogação que nós acabamos de ver no nosso livro, na nossa apostila. Agora, nós vamos fazer atividades no livro de atividades. E para isso, vocês deverão abrir lá na página 24. Vamos lá? Bom, para fazer essas atividades, vocês também deverão retomar aquela instrução de modelagem de brinquedo que a professora falou na aula de ontem de língua portuguesa. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho a instrução da modelagem da florzinha que nós deveríamos fazer. Bom, essa atividade aqui nos pede para retomarmos este texto que eu acabei de mostrar para vocês e respondermos algumas questões. Vamos lá, então. Copie do texto ou subtítulo. Professora, onde nesse texto da massinha eu vou encontrar o subtítulo? Vamos lá, então, meninos. Prestem bastante atenção. Observem este texto da massinha de modelar. Neste texto, eu tenho aqui o título que indica sobre qual assunto o meu texto trata. E eu tenho dois subtítulos que indicam duas partes menores do meu texto. Então, o meu título nesse caso vai ser Flor com massa de modelar. E os meus dois subtítulos serão Materiais e Como Fazer. Então, você vai ter um tempinho para fazer o preenchimento dessas duas linhas aí no seu livro de atividade. A primeira linha é referente ao título deste texto, Flor com massa de modelar. E a segunda linha referente aos subtítulos desse texto. Combinado? Bom, pausem o vídeo para que vocês possam preencher e depois retomem para que nós continuemos a fazer. Conseguiram escrever? No número 9, ele pede que o exercício quer saber o que é possível encontrar nos subtítulos. Nos subtítulos, nós encontramos as instruções sobre como brincar com a modelagem ou a lista de materiais necessários e as instruções de como fazer a modelagem. Qual dos dois vocês acham que é a resposta correta? Indiquem marcando um X em um dos dois quadradinhos. Número 10. Releia o segundo subtítulo do texto. Bom, aqui está o segundo subtítulo do texto, que diz como fazer. Que palavra nós poderíamos substituir este subtítulo para sem mudar o sentido dele? Peraí que eu vou fazer novamente a pergunta.
Que palavra nós poderíamos usar para substituir esse subtítulo sem mudar o que ele quer dizer? O subtítulo é como fazer. Qual palavra poderia modificá-lo? Preparação, ingredientes ou rendimento? Marquem aí a opção correta. Vamos virar a página agora para a página 25 e nós vamos fazer os exercícios relacionados ao ponto de interrogação. A professora vai ler esse trecho do poema da foca e vocês deverão fazer essa leitura novamente em casa. A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Esse texto é do Vinícius de Moraes, a foca. E sobre esse texto, eu quero saber de vocês, qual é o nome do sinal de pontuação destacado nesse trecho? Eu tenho aí 3 opções. Qual é o nome deste ponto aqui destacado no texto? Ele se chama ponto final? Ele se chama ponto de interrogação? Ou ele se chama ponto de exclamação? Marquem a opção correta. Número 13. Este ponto indica que é preciso ler o verso com o tom de voz sussurrado. Sussurrado é quando eu falo baixo. Ou com a entonação de pergunta. O que este ponto me diz? Eu tenho que ler com a entonação de sussurro ou com a entonação de pergunta? Marquem aí a opção correta. Número 14. Complete os versos com as outras informações relacionadas à foca. Quer ver a foca? De que jeito que é a foca você quer ver a foca? Está escrito aqui no texto. Retire do texto, combinado? Quer ver a foca? Você deverá completar a frase de acordo com o texto. Certo, primeiros anos? Bom, essas serão as atividades que nós teremos para fazer hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre títulos, subtítulos e ponto de interrogação. E nós nos vemos em breve, combinado? Um beijo e bom trabalho!